Alvíceras, alvíceras. Hoje temos o Salmo 116, versículo 15. E esse versículo ele nos traz também uma peculiaridade. Na verdade, nem tanto quanto ao vocábulo usado no original. Na verdade, o nosso vídeo de hoje vai explorar um dos vários exemplos que nós podemos cunhar na Bíblia Sagrada, de textos que têm a sua interpretação, a sua leitura modificada ao longo da história por influência do próprio desgaste semântico a que todas as expressões estão sujeitas, não só as bíblicas. No Salmo 116, versículo 15, temos ali um texto bíblico difícil de traduzir, porque tem um significado especial para as pessoas. Sabe, aqueles versículos que são fortes do ponto de vista semântico, que trazem uma carga semântica muito forte, e muitas pessoas se afeiçoam a eles. Existem vários versículos assim na Bíblia Sagrada. Um exemplo logo emerge, e é o Salmo 116, versículo 15, que se tornou, por conta de sua má compreensão, não uma má necessariamente tradução. Também vai incidir sobre isso uma má tradução da parte de algumas traduções. Mas, além de uma má tradução, que pode acontecer, também existe ali uma má compreensão. E aí, então, ele acaba sendo utilizado muito, esse versículo, em textos, em momentos, aliás, funerários, ou seja, em funerais. Vamos ler o versículo. Você tem na sua tela aí a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, aquela versão bastante antiga. E como é que está lá? Olha só. O Senhor, aliás, versículo 15. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ok? Então, foque aqui nessa palavra preciosa, tá? Palavra preciosa. Foque nessa palavra aí, preciosa. Por quê? Porque, veja, precioso é o que tem alto preço. Isso assim, originalmente falando, É o que tem muito preço, é o que é cheio de preço, ou seja, um preço muito alto. Isso etimologicamente falando, Ou então custa muito caro. Então, uma coisa preciosa é uma coisa que custa caro. Se a morte de alguém custa caro e quem paga o preço é Deus, certamente a morte de um fiel não será agradável para ele. Então, só que quando você lê esse versículo, não sei se você já parou para pensar, você entende, ou você pode acabar entendendo erradamente, que Deus se agrada da morte do seu justo, dos seus santos. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, ou seja, agradável. E isso está errado. Se a morte de alguém custa caro e quem paga o preço é Deus, certamente a morte de um fiel não será agradável para ele. E se você pegar todo o Salmo 116, a ênfase reside na importância da vida do justo e de este ter sido livrado por Deus justamente de quê? Da morte. Ou seja, se ao decorrer da leitura do capítulo você tem essa conotação, essa chave de leitura de que Deus está se agradando de ter livrado o seu servo, o seu santo, da morte, como é que ele vai se agradar com a mesma? Com o fato de o mesmo poder morrer, Então, nem combina, Nem coere. Contudo, não são boas as traduções de Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida e Fiel, a Peshitta, a Nova Almeida Atualizada e também a tradução da CNBB, pois no nosso idioma odierno, o significado original do vocábulo precioso se esvaziou, aquele desgaste semântico de que falei, passando a significar mais usualmente algo muito desejável, o que na verdade não está correto na leitura do texto em epígrafe. Não temos que ler a palavra preciosa aqui nesse texto como sendo algo desejável ou gostoso, ou enfim, algo que nos traz um bom sentimento. Devemos ler com o significado anterior, esse de que falei. Por isso é que
as traduções que optam por uma palavra diferente são mais felizes, né? Então, veja, precioso, algo indesejado, pois tem, assim, uma carga, né, de preço alto. Então, tem esse significado. Uma coisa ser preciosa porque tem um preço elevado. E precioso também pode ser algo desejado, pois tem também um preço elevado. Então, por ter um preço elevado, aquela coisa pode ser desejada. Então, você tem aí duas matizes diferentes. Então, algo é precioso porque, por conta de seu alto preço, aquilo se torna oneroso. Ou algo é precioso porque, por conta de seu alto preço, aquilo ser desejado. Por exemplo, uma barra de ouro é uma coisa preciosa, uma pedra preciosa. Ela é chamada de preciosa porque ela vale muito. Ela tem um alto valor, um alto custo. Por isso ela é desejada. Mas, do ponto de vista aqui mais abstrato, né, quando alguém morre, alguém falece na sua família, aquilo acaba gerando um ônus muito grande, porque vai lhe sobrecarregar, vai lhe entristecer. Então, tem um alto valor aquela vida que se foi. Gerou um grande prejuízo. O que gera um grande prejuízo é porque tem um alto valor. Uma coisa que custa 50 centavos pode nos gerar um alto prejuízo, porque tem um baixo valor. Mas uma coisa que custa 50 mil pode gerar um alto prejuízo, porque tem um alto valor. Então, ela se torna indesejada por conta desse mesmo alto valor. Então, veja que é tênue a linha de significado. É tênue essa linha. Então, quando você vai nas traduções, como vamos ver agora, as diversas traduções da Bíblia, você vai ver qual aquela que está mais correta e qual aquela que está menos correta. Então, resumindo, qual é a tradução mais correta aqui para Salmo 116, versículo 15? É aquela que não vai dar a palavra preciosa o significado de algo bom e desejável. É aquela tradução que vai até evitar a palavra preciosa, de preferência vai até evitar essa palavra para não gerar confusão. Então vamos ver agora algumas traduções e veremos qual aqui está mais correta, né, e qual aquela que é inadequada. Bom, comecemos com a Bíblia textual, que geralmente está sempre, né, não raro, certa, né? E sempre tem um texto que me agrada muito, mas aqui no Salmo 116, versículo 15, ela também optou por uma opção, ao meu ver, inadequada. Olha como é que vem na Bíblia textual. Estimada é aos olhos de Yahvé a morte de seus santos. Estimada é aos olhos de YHVH a morte de seus santos. Ou seja, dá a entender ainda, apesar de não ter a palavra preciosa, dá a entender ainda que Yahvé, né, aquele que coloca como YHVH, se agrada, né, da morte de seus santos. Então, mantém ainda esse significado. Então, não aprovo essa tradução. Não aprovo essa tradução. Agora, para a Almeida Revista e Corrigida. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. É o que vemos aí também na Almeida Corrigida e Fiel, né? Também, essa aqui então é a mais inadequada de todas, né? Porque ela mantém a palavra preciosa e esse texto aqui, né, dessa tradução, é que ficou famoso por ser o texto funerário, né? Agora vamos para a Peshitta e também para a Nova Almeida Atualizada. Preciosa é aos olhos de Yahvé a morte de seus santos. Ou seja, a mesma coisa, só mudou Senhor por Yahvé, também inadequada. Agora vamos a uma versão adequada. E o que me surpreende é ser essa versão a Ave Maria. Edição de Ave Maria, que para mim é uma das piores edições da Bíblia em português. Apesar de ter sido a primeira edição católica, né, em português. É penoso para o Senhor ver morrer os seus fiéis. Veja, ela tira a palavra preciosa e coloca a palavra penoso, ou seja, ela deixa bem claro que é sacrificante, é onerante, é oneroso, é penoso para o Senhor ver morrer. Veja, e ela coloca ainda, né, essa série de verbos, né, essa locução verbal, ver morrer,
né, no infinitivo, em vez de colocar simplesmente a morte, ela coloca ver morrer, ou seja, passa aquela carga da pessoa estar vendo acontecer a morte, né? Ou seja, quando você vê a coisa acontecer na sua frente, nua e crua, aquilo traz para você, né, aquela morte que você acabou de presenciar, que você presencia, traz para você essa carga de ônus, né? Essa abjeção. Então, palmas para a edição de Ave Maria. Palmas também para a edição da Bíblia de Jerusalém. Veja como é que vem o texto da Bíblia de Jerusalém. É custosa aos olhos de Yahvé a morte dos seus fiéis. É a mesma coisa, né, que a edição de Ave Maria, só que ela não traz essa ver morrer, né? Então, assim, esse ver morrer, ele aumenta, né, essa carga de ser custoso, de ser penoso, né? Só que também não está escrito assim no original, né? Então, eu acredito que a Bíblia de Jerusalém, mais uma vez, ainda melhor do que a correta tradução da Ave Maria, traz de maneira ainda mais correta a tradução para a língua portuguesa, porque ela não modifica o verbo, né? Não modifica a palavra hebraica. O correto é traduzir a morte por a morte e não por ver morrer, como faz a Ave Maria. Então, eu diria que a Ave Maria talvez tenha errado um pouquinhozinho aqui, sabe? Deveria ter mantido a morte, em vez de ver morrer. Apesar de ser mais agradável e semanticamente mais correto. É uma tradução mais dinâmica e menos literal. Mas eu acredito que não precisava ser mais dinâmico aqui. Poderia ser ainda literal e só mudar a primeira palavra lá no começo do versículo. A palavra preciosa, você colocar custoso ou penoso. Então, como a Ave Maria ela colocou penoso, mas também foi mais adiante, ela também modificou a morte por ver morrer, então acredito que ela derrapou ali na curva, ela excedeu-se um pouco. Agora, a Bíblia de Jerusalém manteve o correto tempero, sabe? O grau adequado na hora de traduzir. Então, palmas para a Bíblia de Jerusalém, mais uma vez, correta. É uma tradução que muito me agrada, uma das que eu mais gosto, gente, é a Bíblia de Jerusalém e também a Bíblia textual. Só que aqui em Salmo 116, versículo 15, a Bíblia textual não traduziu adequadamente. Mas a Bíblia de Jerusalém, parabéns para ela. É custosa aos olhos de Yahvé a morte dos seus fiéis. Também não colocou santos, colocou fiéis. Muito bem. Agora a Bíblia do Peregrino, infelizmente, também vacilou. Traz assim: o Senhor faz pagar caro pela morte de seus leais. Por que vacilou se ela não traz, professor, a palavra precioso ou preciosa? Porque ela coloca uma tradução muito dinâmica. Acrescenta muitas palavras. O Senhor faz pagar caro. E aí acaba que ela gera um outro sentido que não está no original, que é o sentido de vingança. Não há essa carga de vingança no texto original. Então ela coloca: o Senhor faz pagar caro. Acredito que o tradutor tenha optado, o Alonso Schirker, né, tenha optado por essa série de palavras para justamente retirar essa possibilidade de o leitor entender que é agradável aos olhos do Senhor a morte de um santo, de um fiel. Então ele acabou criando essa sequência de palavras. Só que aí então ele acaba, sem que ele perceba talvez, gerando essa outra carga semântica que também está ausente no texto original, que é a de vingança. Então aparenta que o Senhor vai se vingar, ou deseja se vingar. E pode até ser verdade isso. É um outro debate. Mas o fato é que no texto não tem isso. Então, se não tem isso no texto, é incorreto, é inadequado você, na hora de traduzir, acrescentar. Né? Então, a intenção pode ter sido boa, mas o produto final ficou comprometido. O Senhor faz pagar caro pela morte de seus leais. Não está adequada a essa tradução. Outra tradução que não está adequada, e que geralmente nada dessa tradução está adequado, gente, nesses versículos de dificuldade maior, geralmente é uma das piores traduções, que é a tradução da CNBB. Por quê?
Porque ela se vale muito, claro, da Vulgata. Então, toda tradução que tem como esteio principal a Vulgata Latina vai errar. E aí, como é que ela traz? Ela traz assim: é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Ou seja, igualzinho ali a Arque, né? E a Almeida Corrigida e Fiel também. Né? Só que no lugar de santos, que está lá na Almeida, ela coloca fiéis. Agora, a edição pastoral, que é uma tradução marxista, né? Da teologia da libertação, mas que ela tem altos e baixos. Muitas vezes ela faz uma tradução muito errada, nada a ver, acrescentando palavras assim descaradamente, e outras vezes, surpreendentemente, ela faz a tradução corretíssima, como acontece aqui. É custosa aos olhos de Javé a morte dos seus fiéis. Perfeito. Outra tradução que faz correta tradução aqui é a Nova Tradução na linguagem de hoje. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Veja, apesar de ser uma tradução das mais dinâmicas, ou seja, aquelas que não se detêm palavra por palavra, né, na fidelidade da versão da palavra, não há nenhum problema, gente, você ter uma tradução dinâmica. Não há nenhum problema você, porque você coloca já já ali no prefácio, né, ali enfim, no início do seu trabalho, você já coloca, né, que essa é a intenção da sua tradução. Então você não está sendo desonesto nem nada. A sua intenção é fazer uma tradução dinâmica, mais semântica do que morfológica. Entende? Então, não é problema. Agora, o que não pode ter uma tradução dinâmica? Na hora de fazer essa dinâmica, na hora de fazer essa tradução para a linguagem contemporânea, você não colocar um sentido que não jaz, que não existe no texto original. Então, na nova tradução na linguagem de hoje, não ocorre esse erro. Ou seja, é um risco para o tradutor, porque ele tem que sair daquela dinâmica palavra por palavra, que é mais fácil, porque basta você olhar o texto original, olha o dicionário e escreve o que está no dicionário no seu texto. Então, dá mais trabalho fazer uma tradução dinâmica, mas também, por outro lado, ele corre um risco maior, porque na hora que ele sai do fiel, na hora que ele sai do gabarito e vai para um campo semântico, ele tem que ter o trabalho e o cuidado de dar um significado ao mesmo tempo correto e que não seja aquilo que não está no texto original. Então ele traduz assim: o Senhor Deus sente pesar. É verdade, ele sente pesar, ou seja, é custoso, é penoso, quando vê morrerem os que são fiéis a ele. Então, nenhum problema, tradução perfeita, vida que segue. Mais uma boa tradução é a Nova Versão Transformadora. O Senhor se importa, olha que legal, profundamente com a morte de seus fiéis. Também uma tradução dinâmica, perfeita, nenhum problema, nenhum problema. Enfim, então essas são as traduções corretas ou melhor, adequadas e inadequadas. Prefiro colocar assim, tá? Veja, as traduções há pouco referidas induzem a leitura errada, a saber, aquela que faz da morte do fiel algo desejado por Deus, quando na verdade é exatamente o inverso. E por isto as traduções Ave Maria, Bíblia de Jerusalém, edição pastoral, nova tradução na linguagem de hoje e nova versão internacional são mais adequadas. A tradução da Bíblia do Peregrino é peculiar porque, malgrado ela traga as palavras corretas, sua fidelidade é exagerada, podendo induzir a ideia de vingança divina, o que, pelo contexto, não parece ser a ideia mais relevante. A ideia central do Salmo 116, versículo 15, é a de que Deus não gosta da morte do justo. Só, nada além disso. Ir além disso é colocar uma intenção que não está no texto original. Portanto, é trair o texto original. E é o que acaba fazendo a Bíblia do Peregrino. E não também a de que Javé fará algo para revidar. A Bíblia do Peregrino se apoia em Êxodo 21, 29 e seguinte,
e no Salmo 30, versículo 10, onde traz essa ideia de vingança. Então veja que há uma interferência teológica, certo? Na cabeça do tradutor, é o que parece acontecer, e na hora dele traduzir o versículo 15 do Salmo 116, essa carga de Deus vingativo que existe lá no Êxodo 21, 29 e no Salmo 30, 10, volta à tona, vem à sua mente e ele acaba dando, ou sem que ele perceba talvez, passando essa ideia de que Deus irá se vingar.